Olá pessoal, este é o segundo vídeo da série sobre análise combinatória. Nesse vídeo serão apresentados os arranjos. Este vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte serão apresentados os arranjos e, na segunda parte, serão comentadas as soluções de dois dos problemas propostos. Iniciemos, portanto, com os arranjos. Esta é a definição de arranjo. Seja A um conjunto com n elementos distintos e P um inteiro não negativo, tal que P é menor ou igual a n. Um arranjo desses n elementos, tomados P a P, consiste em uma escolha de P elementos distintos dentre os n possíveis, onde cada arranjo difere dos demais tanto pela qualidade quanto pela posição dos elementos. A notação para os arranjos é A maiúsculo e entre parênteses n, P. A título de exemplo, se A é um conjunto formado pelos inteiros 1, 2, 3 e 4 e P é igual a 2, então há 12 arranjos distintos, listados abaixo. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4 e, por fim, 4, 1, 4, 2, 4, 3. No vídeo anterior, computamos o número de permutações distintas de n elementos por meio da escolha dos elementos que compunham a permutação 1 a 1, sem reposição. Aqui podemos fazer o mesmo. Há n escolhas possíveis para o primeiro elemento, n menos 1 escolhas possíveis para o segundo elemento, e assim por diante, até termos n menos p mais 1 escolhas para o pésimo elemento. Observe que o produto acima corresponde à parte inicial da expansão de n fatorial. Se completarmos essa expansão e fizermos a divisão pelo produto dos fatores inseridos, a expressão pode ser escrita como quociente de n fatorial por n menos p fatorial, que é mais fácil de escrever e de memorizar. Este código implementa o número de arranjos distintos de n elementos tomados P a P, usando a primeira expressão. O if da linha 3 implementa a convenção de que a np é igual a zero caso n seja menor do que p. Podemos estabelecer uma analogia entre arranjos e a retirada de p bolas de uma caixa que contém n bolas distintas, sem reposição entre as retiradas. Esta é a mesma analogia feita com as permutações, com a única diferença sendo o fato que o número de bolas a serem retiradas não é necessariamente igual a n. Aliás, as permutações de n elementos são idênticas aos arranjos desses mesmos elementos tomados n a n. Se, na analogia com a retirada de bolas, fizermos a reposição na caixa de qualquer bola já retirada, obtemos arranjos com repetições. Neste caso, para cada posição do arranjo, há sempre n opções. Assim, o número de arranjos com repetições de n elementos tomados P a P é igual a n elevado a P. A programação dinâmica é um paradigma de solução de problemas que é amplamente aplicável em problemas de contagem. Por exemplo, a programação dinâmica pode ser utilizada para resolver o seguinte problema, que caracteriza uma variante dos arranjos. Quantos são os arranjos de n elementos, sendo que estes elementos não são, necessariamente, distintos? Neste problema, há apenas k elementos distintos, e há n cópias do iésimo elemento dentre estes k elementos distintos. A solução de programação dinâmica é baseada na relação de recorrência associada a este problema de contagem. Vejamos uma instância específica do problema dos arranjos com repetições, onde o número de repetições de um dado elemento é limitado. A equipes da escola A e B equipes da escola B participaram de uma gincana escolar. Quantos são os possíveis resultados da gincana, sendo que serão divulgadas as K melhores equipes? Considere que dois resultados serão diferentes se, em ao menos uma das posições, a escola vencedora seja diferente. Para que o problema tenha solução, assumiremos que K é menor ou igual que a soma A mais B. A título de exemplo, para A igual a 2, B igual a 3 e K também igual a 3, são 7 resultados possíveis. A AB, A BA, A BB, B AA, BAB, BBA e BBB. Vamos estabelecer a relação de recorrência que permite computar o número de soluções deste problema. Seja sigma KAB o número de arranjos distintos para as K primeiras posições, levando-se em consideração A equipes da escola A e B equipes da escola B.
Se montarmos cada resultado uma equipe por vez, a cada etapa dessa montagem há duas escolhas possíveis. A primeira escolha é escolher uma equipe da escola A, caso ainda seja possível, ou escolher uma equipe da escola B, caso ainda seja possível. Uma vez escolhida a escola que ocupará a 20ª posição, teremos uma nova versão do problema, que é o de determinar o número de resultados distintos com k menos i posições, levando-se em consideração apenas o número de equipes das escolas A e B ainda não escolhidas. Assim, sigma de k a b será dado pela soma de sigma de k-1 a-1 b com sigma de k-1 a b-1. Uma vez estabelecida a relação de recorrência, falta identificar os casos base. São 3 casos base. O primeiro acontece quando não há mais posições a serem preenchidas. Neste caso, as escolhas feitas anteriormente geram um resultado válido. O segundo caso acontece quando não há mais equipes da escola A serem escolhidas. Assim, só resta completar as posições restantes com equipes da escola B, se possível. O terceiro é equivalente ao segundo no que diz respeito à escola B. Em ambos casos, quando a contagem não é mais possível, o resultado será igual a zero. Vejam que há k vezes a vezes b problemas possíveis, e cada um destes problemas pode ser resolvido por meio da solução de 2 subproblemas em O1, de modo que a complexidade dessa solução é O de k a b. Este código implementa a recorrência apresentada. A programação dinâmica é caracterizada pela consulta à tabela de memorização na linha 17 e da memorização do resultado computado na linha 22. A cada subproblema com parâmetros k, a e b, o código verifica se esse problema já foi resolvido. Em caso positivo, a tabela ST conterá um valor maior ou igual a zero, que será a resposta para este subproblema. Assim, basta retornar esse valor diretamente. Se o subproblema ainda não foi resolvido, é utilizada a relação de recorrência na linha 20 para obter a resposta deste subproblema, a qual será armazenada na tabela ST na linha 22. Assim, cada problema será computado uma única vez e, caso seja necessário a solução deste subproblema para resolver algum outro subproblema, sua resposta será dada imediatamente pela tabela. Os casos base foram codificados nos ifs das linhas 11 e 14. Veja que permitir valores negativos para os parâmetros a e b simplificam as condições 2 e 3, representadas no if da linha 11. Remover o processo de memorização e consulta simplificaria o código e o aproximaria da recorrência apresentada. Porém, essa modificação tornaria a complexidade da solução exponencial. Por isso, o uso da programação dinâmica ao invés de uma recursão simples. Separei 4 problemas de diferentes juízes para vocês praticarem os conceitos apresentados na primeira parte desse vídeo. Após as referências, comentarei as soluções de 2 destes problemas. Novamente, o excelente livro do professor Plínio foi usado como referência para a elaboração deste material. Passemos então para a segunda parte desse vídeo, onde comentarei a solução de 2 dos problemas propostos. O primeiro problema que iremos comentar é o Etcoder Beginner Contest 159A. Em resumo, o problema é o seguinte: dadas n mais m bolas, determine o número de maneiras de se escolher 2 dessas bolas, de forma que a soma dos números escritos em ambas bolas seja par. A ordem da retirada das bolas deve ser desconsiderada. Em n bolas, os números escritos são pares, e nas outras m bolas estão escritos números ímpares. Há 2 restrições nesse problema. A primeira delas limita os valores de n e m ao intervalo de 0 a 100, e a segunda restrição é que a soma n mais m é maior ou igual a 2. Este é um problema que não depende diretamente dos números escritos nas bolas, mas sim das paridades destes números. Para que a soma de 2 inteiros x e y seja par, é preciso que ou ambos x e y sejam pares ou que ambos sejam ímpares. Os arranjos das n bolas com números pares, tomadas 2 a 2, nos fornece o número de modos de se escolher 2 números pares. Contudo, os arranjos se distinguem também pela ordem da escolha, e como a soma é comutativa, de modo que a ordem das parcelas não altera a soma, é preciso dividir este número por 2. O mesmo vale para as m bolas ímpares. Assim, a solução será a soma dessas 2 contagens.
Este código implementa a solução que, exceto pela leitura da entrada e da estrutura necessária para um código mínimo em C++, consiste em uma única linha, com a expressão deduzida anteriormente. O segundo problema que iremos comentar é o Codeforces 630C. O problema consiste em determinar quantos números distintos de até n dígitos podem ser formados utilizando apenas os dígitos 7 e 8. A restrição do problema é que o número n está entre 1 e 55. Para construir um número com exatamente m dígitos, utilizando apenas 7 e 8, teremos duas escolhas para cada um desses dígitos, de modo que serão 2 elevado a m números distintos. Somando-se estes valores para todos os valores possíveis de m, isso é, de 1 até n, obtemos o somatório abaixo. Veja que essa soma corresponde à soma dos n primeiros elementos de uma PG de razão 2 com o primeiro termo igual a 2 também. Assim, a solução S é dada por S igual a 2 elevado a n mais 1 menos 2, de modo que temos novamente uma solução com complexidade constante. Este código implementa a solução do problema. O termo 2 elevado a n mais 1 é computado por meio de um deslocamento binário para a esquerda na linha 10. Terminamos aqui este vídeo sobre os arranjos. No próximo vídeo da série, apresentaremos as combinações. Até lá!